Primeiro eu gostava de agradecer o teres falado em galego tão claro, porque foi uma das primeiras vezes na minha vida em que ficou tão claro como o português e o galego são tão próximos. E foi muito bem e foi um prazer. Agora, a tua apresentação e também a apresentação de ontem, certas apresentações anteriores, sugerem algo que eu acho que não tem sido discutido e que é importante. As sociedades de 200 anos atrás eram sociedades extremamente desiguais. Temos pequenos palácios e catedrais e extremamente pobres. O que aconteceu em 200 anos foi qualquer coisa que não se deve só à tecnologia, mas também, já vou falar sobre isso, mas qualquer coisa surpreendente. Hoje, um habitante pobre de uma sociedade ocidental vive melhor, materialmente melhor, do que a aristocracia e os reis. Vive mais tempo, com mais dentes na boca enquanto vive, etc. Portanto, isto é uma coisa, no mínimo, surpreendente. E isto é o princípio da história da sustentabilidade. Nós ficamos tão maravilhados com isto que começámos a acelerar e, em determinado momento, começámos até a ter o tempo e os recursos para dizer: será que devemos abrandar? Mas o ponto de partida é surpreendente e isto é novo. E um dos aspectos que nos levou a termos sociedades com grande prosperidade neste sentido é a especialização. É as pessoas não fazerem tudo, cada pessoa. Isto é fundamental à economia, ao funcionamento das sociedades hoje. E eu acho que a sustentabilidade tem muito a ver com a especialização. Especialização no espaço. As pessoas vão para as cidades e, portanto, temos que, em vez de podermos plantar o nosso terreno, ter as nossas ovelhas, etc., de repente temos que criar matadouros industriais para poder suportar cidades. De repente temos que ter transportes a levar coisas de uma cidade para a outra. E eu acho que muito da sustentabilidade tem a ver com isto. E, portanto, é um conflito muito grande, porque não há possibilidade de viver, de certa forma, com um certo tipo de conforto material se nós quisermos, cada um de nós, fazer tudo. E o que se nota na natureza humana é que a maior parte das pessoas não quer regressar, pelo menos grande parte da vida, à não especialização. Portanto, este conflito está na base e eu acho que era interessante pensar nele. Depois, em relação à apresentação do Roberto, eu achei muito interessante os casos que puseste. Julgo que foi Hobbes que falou do homem-lobo do homem. Tu chegas a ter uma linha que é o homem-lobo do lobo. Foi Plauto. E também Hobbes depois. Sim, na frase de Plauto. Exato. O que é interessante é que tu tens opções muito radicais. Porque vais desde uma opção em que tornamos carnívoros e comemos lobos, que é uma coisa que não é natural para a maior parte das culturas, até uma opção em que somos vegetarianos e obrigamos o lobo a ser vegetariano. Portanto, há aí muita coisa que é difícil de equilibrar. E só queria dizer que há um livro que não está traduzido em português, que saiu há um ano ou dois, que se chama The Animals We Love, The Animals We Hate and The Animals We Eat. 3 tipos de animais. E é muito interessante, porque, por exemplo, há animais, eu não sei, mas tu encontras facilmente na Amazon. Os animais que nós odiamos, em geral, não comemos. Odiamos absolutamente. Roedores, etc. Os animais que nós amamos, muitas vezes comemos. Os coelhinhos, os cordeirinhos, que nós contamos histórias às crianças, e comemos-los. E depois há outros que amamos, na cultura ocidental, cães, gatos, etc., e que não absolutamente queremos comer. Mas noutras culturas, essas barreiras são diferentes. Por isso, quando nós vamos, por exemplo, é muito conhecido na cultura chinesa, é completamente diferente nessas barreiras. Portanto, como é que tu consegues começar a querer incluir os animais na nossa função de bem-estar explicitamente, e o sofrimento dos animais, quando não é só haver especismo, isto é muito específico a cada cultura, isto é até a cada lugar. É só isso.
Saída. Eu não vejo as coisas assim, não vejo porque é que o grau de complexidade é aumentado, já que a ideia de base é muito simples. É simplesmente, da mesma forma que nós não andamos a matar humanos pelas razões mais gratuitas, não o fazemos com os animais. E temos uma ciência que nos diz que muitos animais, não só os humanos, são particularmente sensíveis à dor e ao sofrimento. Por isso não estou a ver em que sentido é que Mas a questão é quando tu queres tomar decisões com prazer e dor, com utilidade, tens que pesar as coisas. Como é que tu pesas a dor de um lobo versus a dor de um cordeiro? A fome de um lobo versus a dor de um cordeiro? Não tens instrumentos para isso, são instrumentos que não existem. Não existem sequer para comparar a dor de duas pessoas. Tu não podes dizer esta pessoa está a sofrer mais que aquela em situações, em muitas situações. Como é que tu vais dizer a fome do lobo ou a dor do cordeiro? Mas como é que nós fazemos então para respeitar as vidas humanas? Qual é os nossos valores morais de base? Pois é, aí nós provavelmente temos valores que temos valores universais mínimos, que incluem, por exemplo, não aceitamos a escravatura, nós ontem houve uma discussão, mas de facto ninguém se pode tornar legalmente escravo, não aceitarmos a violência física sobre os outros, etc. Mas isso parte de uma certa de um consenso que quando nós estamos a discutir se vamos passar a autoestrada por aqui e sacrificar esta comunidade ou não fazer a autoestrada, nunca temos que discutir se aquelas pessoas valem mais como pessoas do que as outras. O que vamos discutir é a dor das pessoas e o prazer das pessoas. Se tu entrares na dor dos animais, às tantas vais ter que pesar lobos versus cordeiros versus gafanhotos e é complicado. É muito mais complicado do que nós precisamos fazer para as pessoas. É só isso. Deixa-me só dizer uma coisa a propósito disto, que bem faço. Como sabem, é preciso, quando se constroem parques eólicos, e vemos bastantes aqui à volta, fazer estudos de impacto ambiental e em alguns casos, implementar medidas de mitigação. Isto que eu vou contar parece uma anedota, mas não é uma história verdadeira. Um dos parques que foi construído aqui teve como condição prévia para ter a licença a realização de um estudo científico que foi realizado, está publicado, sobre o impacto dos geradores eólicos na vida sexual dos lobos. Portanto, há tentativas científicas de medir e começar a dizer. Agora deixaste toda a gente curiosa. Tens que dizer os resultados. Não pode ser.